Muito bem, você leu até o versículo 11, não é? Exatamente. Então, pode ler o versículo 12. Estavam todos estupefatos e atônitos, perguntavam uns aos outros, que venha a ser isto? Outros, porém, zombavam, estão cheios de vinho doce. É interessante que Paulo, mais tarde, num outro contexto, falando da glossolalia, põe a comunidade de Corinto dentro de justos limites. Se exagera nisto, e se alguém passa perto desta assembleia e ouve gritos e transes, que vão pensar provavelmente que aqui está um bando de loucos. Padre, eu acredito que o senhor tocou num ponto crucial, sobretudo para o entendimento dessa narrativa bíblica, porque é sabido, inclusive pelos nossos telespectadores, que muitas igrejas, inclusive de credos não católicos, olham esse texto, esta narrativa, e acham que falar em língua é simplesmente mexer com a mesma, como se a gente conseguisse detectar com facilidade o que significa falar em línguas. Então aqui viria a nossa pergunta: a seu ver, o que seria falar em línguas? Isso denota uma realidade mais espiritual, quase mística, haja vista que é iniciativa do próprio Espírito de Deus, ou teria um modo técnico de desenvolver este rito? Bem, isto aqui seria mais interessante se falássemos dentro do contexto próprio, que é Paulo, na carta 1 aos Coríntios. De qualquer maneira, para não ficar sem resposta à sua pergunta, eu dou a minha opinião. Isto deve ter acontecido na igreja do primeiro século, ou nas comunidades do primeiro século, sobretudo em comunidades paulinas. E Paulo não desconfessa esta realidade. Ele mesmo diz que ele fala em línguas, mas não dava importância grande a isto. Coloca isto como o último dos carismas. O que eu quero dizer é que os carismas mudam ou podem mudar com a história. Com outras palavras, o Espírito Santo se ajusta, de certa maneira, se modela e acompanha a história dos homens. O que seria carisma no primeiro século, não necessariamente e pedissequamente é um carisma no século XXI. E existem carismas hoje que não eram sequer imaginados no século I. Por exemplo, a libertação dos escravos. Paulo fala exatamente o contrário, que os escravos obedeçam aos seus patrões. Aqueles que lutam pela igualdade da mulher, pelos direitos da mulher. Que direitos possui a mulher na antiguidade? E a igreja se faz paladina destas coisas também. E são pessoas carismáticas, as pessoas que lutam pelos direitos humanos. Vamos agora, que se entendia, que se sabia de direitos humanos no primeiro século. Eu acho que lá, opinião minha, existiam verdadeiros carismas de acordo com a cultura do primeiro século, e sobretudo de Corinto, ou de igrejas que tinham como fundador Paulo, comunidades. Não necessariamente imagino que os mesmos carismas devam continuar
tais quais no século XXI. Padre, uma outra pergunta... Mas não sei se respondi. Sim, sem dúvidas. Uma outra pergunta seria quanto, ainda que... Sabe, uma coisa, Sim. a igreja, interessante, não favorece falar em línguas. A igreja, digamos, a igreja institucional, Instituição. não favorece. Por quê? Porque é uma questão delicada. Quem pode afirmar que aquela pessoa é conduzida pelo Espírito de Deus? Ou desequilibrada? A igreja, de certa maneira, fica numa posição cômoda, que é a única que ela pode Ficar. obter, a única que ela pode escolher. Não falar nada. Se isto foi provado, ou for provado um dia, que vem de Deus, ela diz, ainda bem que eu não falei nada, que eu não reprovei. Se isto for provado que é loucura, ela diz, ainda bem que eu não canonizei. É o pensamento de Gamaliel para Paulo, né? Para os apóstolos. Né? Quem insiste neste caminho, caminha sozinho. Não tem o respaldo da igreja. Quer dizer, a ou igreja pelo menos, assiste, né? Para ver o que é que vai acontecer. ela fica quieta. Ela não tem De algum modo permite, resposta né? para tudo. De algum modo permite, né? Permite, Por exemplo, mas não incentiva. Por exemplo, quando a gente vê o carisma das novas comunidades que surgem. Olha, uma coisa é falar em línguas, outra coisa é ser carismático. São duas coisas diferentes. Né? A pessoa pode ser perfeitamente carismática, quer dizer, viver a alegria. Carismática no sentido de ter a carismas e alegria dons da do fé, Espírito, né? dons do Espírito Santo, e não falar em línguas. E existem pessoas desequilibradas, psicologicamente desequilibradas, que se põem a falar em línguas. É por isso que as relações entre igreja e psicólogos ou analistas é uma relação, ou são relações um tanto tensas, porque o homem é tão capaz de religião quanto de... Conclua. De psicose, quanto de psiquismo. Exatamente. Né? Quanto de patologia. Sim, sim. Não é? E às vezes as duas coisas se unem numa pessoa só e fica neuroticamente religiosa E religioso neurótico. ou religioso neurótico. Aí está. Mas, padre, uma outra questão, e acho que o senhor pode nos ajudar muito, seria, na verdade, uma relação, né? E a pergunta é simples. Por que que a maioria dos comentadores, quando olha esta narrativa de Pentecostes, abraça o episódio da Torre de Babel? O senhor poderia fazer mas um eu paralelo? não acredito que aqui Lucas tenha tido em mente, ou as tradições que chegaram a ele, de mostrar a antítese de Babel. Eu não acredito nisso. Aqui nada indica Babel. Babel é confusão. Nós não podemos dizer que falar inglês, falar alemão, falar português, falar italiano seja uma confusão. Isto é normal, isto é natural, isto faz parte da nossa história. O que Lucas quis dizer é que, apesar das diferenças étnicas e geográficas, e isto é real até hoje, nós podemos nos unir, e de fato nos unimos, na profissão de uma mesma fé. Então, o problema não é eu falar português e o senhor francês, né? Não. O problema é nos entendermos na mesma fé. Bonito isso. Teologia profunda. Né? Você parou aonde? Nós paramos no versículo 13. E agora vamos começar o 14. Pedro, então de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou. E agora eu quero entrar num probleminha que acompanha os atos do começo ao fim. Os famosos discursos. Eliminemos
já de início que foi Pedro quem proferiu este discurso. Não havia naquele tempo DVDs, nem smartphones para gravar a palavra de alguém. De resto, este discurso de Pedro pode ser lido em 3 minutos e meio. Pedro falou apenas 3 minutos e meio? Não. Vamos chegar a uma conclusão sensata. Todos os discursos dos Atos, este de Estevão, de Paulo, de Barnabé, todos os discursos são da pena lucana e da cabeça lucana. Lucas faz Pedro começar aonde ele, Lucas, quer, e faz Pedro terminar onde ele, Lucas, deseja também. E o Pedro que fala exatamente o que Lucas nos transmite através da boca dele. Então, significa que Pedro não tem nada a ver com esses discursos? Não. E aqui é preciso uma certa sutileza. O texto, ou os discursos, têm um quê de histórico, sobretudo na teologia. Ou seja, Lucas não diria a mesma coisa que Pedro disse, mas também não se afastaria da ideia inicial de Pedro. Certo? Isso pode ser demonstrado aqui, na leitura do discurso, que, embora todo ele criação lucana, alguns motivos provêm dos anos 30, de como a pregação se iniciou em Jerusalém. Mas agora nós temos que encerrar o nosso programa e continuamos aqui muito ardorosamente nos discursos, ou no primeiro discurso de Pedro. Muito obrigado, tenham uma boa semana e até domingo, se Deus quiser. A você e a sua família, um bom domingo. Fique na paz do Senhor.